fazendo lá um negócio, né? A gente trabalha bastante. Agora, nesse caso aí, eu vejo assim, não é uma questão de trabalhar muito ou pouco, né? A gente pode eventualmente trabalhar bastante. A questão é que, como que a gente pode decidir as regras desse trabalho, né? Como que a gente pode normatizar esse trabalho, agir sobre ele, decidir como ele vai ser. Isso eu acho que a gente tem esse privilégio, né? De alguma forma, em algumas circunstâncias, a gente ainda consegue, né, ter uma flexibilidade maior, embora o trabalho seja muito intenso. Então, a gente consegue ainda, em algumas situações, negociar, né? Então, eu vejo assim que numa situação como a do cortador de cana, ele não tem nenhuma possibilidade de mudar aquela situação, né? Ele não, são aqueles movimentos em 6 segundos. O nosso ciclo é mais longo e a gente pode decidir mais ou menos se eu vou acumular madrugada fora, se eu vou fazer. Então, isso ainda dá um refresco, né, na nossa atividade. Então, eu penso dessa forma aí. E em relação aos outros pontos, né, que você comentou, a gente acaba reproduzindo aquilo que vem, que eu costumo falar da ideologia gerencialista que domina a sociedade, né? A gente acaba reproduzindo as nossas ações e eu vejo pouca mobilização entre nós para poder se contrapor a isso, né? Você vê a CAPES, por exemplo, volta e meia, tantos artigos, agora tantos, e essa situação ela é colocada, veio a norma, agora vamos lá. Não tem uma possibilidade de, não percebo assim, um questionamento coletivo, não é assim que funciona. Talvez teríamos essa possibilidade se conseguíssemos nos organizar, mas a empatia que você comentou, a gente não consegue exercer dentro do nosso círculo, né? A gente não consegue. Então, isso para mim é a autocrítica que eu estava colocando ali. Como que a gente pode, de alguma forma, ser mais coerente com aquilo que a gente defende nas salas de aula. Então, eu não tenho como responder, né, e falar para você, olha, tem um caminho, tem uma saída. Isso é um problema nosso, né? É um problema coletivo que eu acho que a gente já está tarde, a gente tinha que ter enfrentado há mais tempo. Tinha que colocar isso há mais tempo. A fadiga, Walter, não é só pelo que a gente faz, mas pelo que a gente também deixa de fazer. O que a gente fez e deu errado, né? Aquilo que a gente tem como projeto foi negado pelos. Então, o Victor coloca muito bem. A fadiga não é só decorrente do que se faz. E no nosso caso, a gente, né, muita coisa a gente não consegue realizar por N motivos, né? Enfim, a burocracia. Então, ela vem muito mais do que a gente é impedido de fazer. Ou atividade contrariada, né? Você faz, mas você sabe que poderia fazer de outro jeito. O que eu estou falando, com relação ao que o Jorge falou, eu concordo plenamente. Nossos trabalhadores públicos também, eu estou falando, a gente sofre isso, né? Essa angústia, Rosângela, eu acho que faz parte, né? Porque a gente tem que fazer inúmeras coisas, a gente acaba acumulando tarefas, não sei quantas, e não dá conta, fica esse vazio, né? Aí no meio. Mas eu acho que até antes disso, quando você fala do trabalhador de cana, eu penso que já foi colocado nesse fórum a questão da economia, do fator econômico. Não dá para a gente não estar relacionando o trabalho com o fator econômico, né? Mudar isso aí, tem regras. E essa economia, onde que a gente está mexendo? Eu lembro que há pouco tempo atrás, para quem ainda não escutou, a gente pode estar discutindo, nós não tínhamos incluído nos nossos planos de saúde nada relacionado ao trabalhador, não tinha nada. Era um município ou outro de Minas, vou colocar de Minas, que tinha uma ação pontual. Quer dizer, aí eu te pergunto, como que a gente vai estar mudando? Se a própria saúde não pensa na saúde do trabalhador. Porque se não está no plano,
instrumento de gestão, plano municipal, plano de saúde estadual, nacional, não existe. Né? Começa por aí. Então, nós começamos a fazer essa mudança. Eu acho que isso é legal. A gente tem que estar apontando isso hoje, pelo menos aqui na nossa região. Eu até falei isso com o Paulo. Primeiro, nós temos aquele perfil produtivo. Hoje a gente sabe o que trabalha cada população de cada dos nossos municípios. Estou colocando da região de São João e outro dia que Barbacena também tem. Né? A gente tem um perfil. Quer dizer, então a gente já sabe quais serão as possíveis doenças aquele município, né? Porque se eu sei que trabalho, eu sei que vai vencer, né? Entre aspas, a gente faz essa relação. Mas, agora, quando a gente vai mexer nisso, eu falei que a gente está com a gaveta cheia, nós estamos com a gaveta bem cheia agora, com todas as gavetas que nós temos, e que a gente vai ter que correr atrás de quê? De parceria, que eu acho que o benefício psicológico já foi colocado aqui. Além dessa questão do que adoece. Hoje, cada município traçou um plano de ação para até 2014 estar concluído. Não é isso, Ana? Isso. Então, assim, nós já estamos pela primeira vez, né, que eu vejo isso na escola de Minas Gerais, a gente já está com cada município. Vamos colocar em 80%, eu estou aqui, 70%, né, para ser mais 70% dos municípios de Minas já com plano de ação desenvolvido. Ele tem que colocar até 2014, a gente estava discutindo. Então, assim, eu acho que alguma coisa, mesmo de forma tímida, tem sido feita. Eu, algum tempo atrás, eu desenvolvi um projeto, né, relacionado a isso, com relação ao trabalhador da saúde. E enquanto a gente não está garantindo isso, e o Clarence pode estar me ajudando, porque eu sei que ele também é defensor disso, enquanto a gente não garantir nossos instrumentos de gestão, nós não vamos conseguir avançar aqui. Eu também sou defensora disso. Então, hoje, quando eu já tenho essa abertura nos planos municipais de saúde, né, eu acho que tímida ainda, né, mas eu acho que a gente já tem um caminho que a gente já pode estar seguindo. Né, com todos esses dados que você falou, considerando o perfil epidemiológico, considerando os dados epidemiológicos que a gente tem. Agora, é muito difícil para nós ter uma visão de trabalho. Aí vem uma questão de visão, que foi colocada lá atrás, porque o trabalho antes ele era visto muito diferente da forma que é hoje. Isso é cultura. E isso vai levar muito tempo para a gente mudar. Né? O trabalho hoje ele é pensado a nível financeiro. Não é aquele trabalho que faz bem para qualquer um de nós. Né? Não é aquele trabalho que eu possa me identificar naquela arte. Nós perdemos isso lá atrás, já há muito tempo. Agora, recuperar isso, acho que vai levar uns bons anos. Mas, dentro do que é possível, eu penso que nós estamos avançando. Mas você veja bem, aí vem uma outra crítica, Rosane, que eu coloco. Eu convidei esse sindical também que está aqui. Qual sindicato? Como que nós vamos mudar, transformar alguma coisa, se o próprio trabalhador não tem a cultura de vir para uma universidade e estar fazendo essa discussão? Isso é cultural também. Uma outra coisa que eu observo, desculpa estar falando muito, mas assim, com relação à universidade e à saúde, por mais pesquisa que tenha, eu ainda vejo a universidade muito longe da nossa parte. E nós muito longe ainda da universidade. Eu acho que um caminho que a gente poderia estar pensando de forma que nós podemos fazer isso é estar aproximando mais e estar realmente desenvolvendo alguma coisa junto. Bom, para ele. Isso é uma crítica para nós. Certo. Mas eu vou um pouquinho além, não é uma questão de juntar. Não. Porque juntar, a gente junta. Né? O problema é o seguinte, é que quando a gente junta, você implica em modificar a sua parte também. Se for um juntar de verdade, então você vai ter que falar, não, eu vou fazer para lá e você vai fazer para cá, diferente do que você já fazia. Aí que entra a autocrítica que eu falei. Né? Porque juntar a gente junta. Né? A gente junta um monte de vezes para lá e para cá e tal. Não tem problema nenhum. A questão é poder construir desse grupo aprender, né?
desenvolver um processo de aprendizagem mesmo, que implica em questionar o ponto de partida de cada um. Aí que é o X. Isso que eu acho que é o X. É tudo mesmo. E a própria política, né, Luiz? A própria política que hoje a gente tem desenhado pelos nossos sistemas públicos hoje, ela não tem abertura. Você aqui, aquele ali, não se mexe com essas coisas também. Marcia? Pode pensar. Vocês falaram você falou do trabalho de vocês ser tranquilo e nem se comparar a um cortador de cana, mas eu acho que não é por ser braçal, não é por não ser braçal que é tranquilo, né? Eu queria incluir nessa categoria de trabalho que é subestimada a do estudante, né? Porque eu acho que foi pouquíssimo falado, não sei nem se foi falado, que a gente não é um trabalho massacrante e tudo mais, mas a gente também passa por esse narcisismo do professor, né? A gente é subestimado, a gente tem uma correria grande para produzir algo que às vezes a gente nem quer produzir, nem precisa produzir, mas a gente é cobrado a produzir. E essa questão da ligação da universidade com a extensão da universidade, né, a ligação com a sociedade, eu fiquei pensando no tempo de greve do ano passado. O Cristóvão Buarque falou que a universidade, eu não sei se foi com essas palavras, mas ele falou que a universidade hoje é um peso morto para o país por ter uma produção teórica muito grande, mas a prática ser... Pode ir mais longe. As nossas instituições que mortam. Exatamente. Aí você tem uma universidade de uma prática morta e de uma produção teórica. Inclusive você falou na sua palestra daquela vez da nossa prática teórica ser muito... Pensando na psicologia, ser muito reprodutiva, né? E não produtiva, né? Então é outra complicação. Nossa prática teórica, nossa teoria também está dificultada, e parece que todas as instituições, como você falou, que estão mortas, parece que cada uma delas tem sua própria maneira de se conduzir. Então isso dificulta ainda mais uma ligação, porque se a gente tem nossa maneira de conduzir e está completamente inviável, porque acho que a palestra do Zé Pacheco até foi um pouco esclarecedora, porque, para mim, pelo menos, bateu nesses pontos de... O principal foco aqui é o estudante, ele não está aprendendo. O professor está passando por um trabalho covarde, né? De trabalhar muito sem ver essa produção também. E as outras instituições também estão presas a métodos que não facilitam a entrada nossa nelas, né? Inclusive as instituições de saúde, né? Então, como fazer? Se a gente não consegue mudar de dentro, se a gente não consegue ter uma perspectiva nem interna do que a gente pode melhorar aqui, e se essa universidade está moldada há tanto tempo, da mesma maneira, sem progresso, sendo que a gente deveria ser o progresso intelectual, né? E a gente mesmo não se molda, como mudar uma outra instituição já formada, entendeu? O fórum é uma experiência. Fora uma experiência. Eu acho que você tem razão, Marcos. O fórum é uma experiência disso, mas aí é uma questão particular. Eu acho que a gente tem que aprofundar a democracia nas instituições, nos ambientes. O fórum é uma ideia, né? A gente ampliar a discussão dessas temáticas. Mas, por exemplo, você fala do estudante, mas o estudante, ele também não participa. Você, por exemplo, você conhece o seu projeto pedagógico do seu curso? Você já foi ler? Quem já leu o projeto pedagógico do curso? Por acaso, alguém já participou de uma aula didática de concurso público para ver se o professor que deu a aula lá é bacana? Está lá na prova? Vocês podem assistir, né? Tem espaço para isso. É público. Então, tem 10 candidatos, assiste a aula do pessoal lá para ver quem vai ser a sua aqui? Olha, então é exceção total, né?
Nunca vi. Também. Isso em Divinópolis? Não, foi para Divinópolis, mas foi lá no Conselho Antônio. Ah, tá. Interessante. E foi assim, espontâneo? Eu já tinha trabalhado aqui como professor visitante, né? Eu já me conhecia. Ah, tá. Quando eu fui prestar o concurso, não sei o que aconteceu, porque a sala estava cheia. Tá certo. Isso foi realmente uma exceção. Raramente tem gente. Raramente. Né? A regra é vazio, né? Ninguém assistiu. Mas são espaços. Que se vocês não tem voto, não tem nada, mas vocês estão lá. Vocês estão vendo. Né? Projeto político-pedagógico, vocês podem tentar ver se o concurso está rolando, está de acordo com o projeto. Se não tiver. Posso falar uma coisa? Eu concordo com quase tudo que o Márcio falou. Só não concordo com a totalização. Ele totalizou assim. Professores não produzem, reproduzem. Eu mesmo falei isso aqui. Os alunos não aprendem. Se eu tivesse aprendido, eu não estaria falando. As inscrições não são abertas. São aqui também. Eu falo assim, que eu deveria ser, a pretensão. De maneira geral, eu concordo com você, mas tem brechas. Nesse seu discurso tem brechas. Tanto é que você citou duas palestras. Você falou assim, você falou na Semana da Psicologia, na palestra do Zé Pacheco. Então, tem brechas dentro da universidade que foram professores que trouxeram essas pessoas. Você ouviu e está trazendo aqui para um fórum que é aberto. Então, assim, você tem brechas essa coisa totalmente fechada que você visualizou, a gente tem rachaduras. Eu acho que a gente tem que entrar exatamente nessas rachaduras. Eu estou sugerindo. Ampliar por essas vias já institucionalizadas, já possíveis, a gente ampliar o debate, que vai nos levar a ter uma transparência maior. Porque aí a coisa fica mais complicada. Você está transparente, como é que a pessoa vai falar, não, você não interessa, você está todo mundo dentro. Aí você pode até conseguir, a pessoa pode até resistir, mas vai ser um pouco mais complicado. Né? Aí fica um pouco mais explícito o que está acontecendo. Eu acho que isso passa pelo ambiente de trabalho também. E a gente explorar essas oportunidades de. Estava contando para. Não sei se foi para a Paula ou foi para um outro. A aluna me confundo com quem que eu falo, né? Mas eu fui recentemente numa. Acho que foi com a Jéssica, ontem. Eu fui essa semana num fórum de acidentes lá em São Paulo, depois eu fui para Belo Horizonte no projeto Conexões de Saber. Aí fala de um dos caras do INSS que me chamou a atenção, porque tinha uma série de trabalhadores se queixando do INSS, como parece ali, e no caso do que vocês apresentaram, que o INSS recebe o trabalhador e fica 15 dias e devolve. Foi com você, acho que foi com a Jéssica também. Aí, e aí o sindicato, as pessoas reclamando do INSS, que absurdo, não me devolveu para o trabalho, eu não recuperei, briga com o INSS e tal, e falou assim, vocês estão brigando com a pessoa errada, vocês estão fazendo advogado da empresa. Como assim? Não, porque é o seguinte, vocês já leram a CLT? Não, mais ou menos, né? Está lá escrito assim, quem tem mais valor, o médico da empresa ou o médico do INSS? O médico do INSS. O senhor falou, está apto para o trabalho, estabelece imediatamente o vínculo com o trabalho. A empresa é obrigada a pagar o salário. Então, não tem essa de falar, não vou pagar, e te jogar de volta para o INSS. Algumas fazem. Mas entrar na justiça com uma ação de sobrevivência, você vai receber imediatamente, não vai ter que esperar 10 anos o julgamento da ação e tudo mais. Quem vai brigar com o INSS é a empresa. Você está achando ruim? A empresa briga com o INSS. Aí vai diante do juiz e diz assim, eu adoeci o meu trabalhador, você está querendo negar essa condição? Já pensou que situação? Perante o juiz, a empresa defendendo, querendo provar que o trabalho dela adoeceu aquele cara. O INSS diz que não. Como pode? Olha que situação legal que seria. A perícia do INSS é soberana. É soberano. Aí que a empresa que conteste, que prove por A mais B que o trabalhador adoeceu dentro da minha empresa. Olha que legal que seria, gente. Ela mesmo produzir a prova que a gente tanto sonha, né, em construir, e a gente não aproveita esses espaços.
essas oportunidades que a